Fala galera, antes de começar essa videoaula eu vou pedir para vocês fazerem o combo perfeito. É claro, se estiverem gostando das videoaulas, que é dar o like no vídeo e comenta aí embaixo se você gostou e no que a gente pode estar melhorando. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as videoaulas que a gente posta aqui todas as semanas. Desde já agradeço a colaboração e bora aprender! Bom turma, a aula de hoje será deliciosa, pois nós vamos falar sobre alimentação. Afinal de contas, quem é que não gosta de sentir aquela sensação de saciedade depois do almoço ou do jantar? Só que na verdade, turma, a importância da alimentação na nossa vida vai muito além da sensação de saciedade que os alimentos podem nos oferecer. É através da alimentação que nós ingerimos os nutrientes, que são substâncias químicas essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. E quando nós falamos em nutrientes, nós podemos dividi-los em dois grupos. Nós temos os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que o nosso organismo precisa ingerir em grandes quantidades, que são as proteínas, os carboidratos, os lipídios e a água. E nós temos também os micronutrientes, que são aqueles nutrientes que o nosso organismo pode consumir em pequenas quantidades, em quantidades menores, que são as vitaminas e os minerais. E nós vamos começar falando sobre os macronutrientes. Vamos começar pelos carboidratos. Os carboidratos possuem função energética no nosso organismo, ou seja, eles são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso corpo, para nós realizarmos as atividades básicas do dia a dia, como por exemplo conversar, caminhar, correr, brincar e até estudar. Para vocês terem ideia, o cérebro de um ser humano adulto pode consumir até 20% do total de energia produzida pelo corpo, para vocês terem noção da importância desse nutriente na nossa alimentação, na nossa dieta. A carência dos carboidratos na nossa alimentação pode nos trazer prejuízos no desempenho dos nossos estudos. Os alimentos que podem nos proporcionar esse nutriente são as massas em geral, como por exemplo o pãozinho francês que você come no café da manhã e também aquela deliciosa macarronada de domingo. Os carboidratos também podem ser encontrados nas frutas em geral. E agora vamos falar sobre os lipídios. Os lipídios, ou gorduras, também possuem função energética, mas uma função energética secundária. Na verdade, o que acontece é que o nosso corpo prefere consumir a energia através dos carboidratos e, na falta deste nutriente, ele recorre aos lipídios. Uma outra função dos lipídios é a manutenção da temperatura do nosso corpo, funcionando como um isolante térmico. Nós podemos tomar como exemplo o urso polar, que é um animal que é capaz de viver em ambientes com as temperaturas extremamente baixas, ou seja, em lugares que faz muito frio. E tudo isso graças à camada de gordura, de lipídios, que ele possui no seu corpo. Nós podemos encontrar esse nutriente através de alimentos como o abacate, o azeite e também nas castanhas e sementes. E agora vamos falar sobre as proteínas. As proteínas possuem função estrutural. A estrutura dos músculos do nosso corpício são feitas de proteína. Outra função das proteínas é o transporte de substâncias. Nós possuímos a hemoglobina, que é uma proteína e tem a responsabilidade de transportar oxigênio por todo o nosso corpo, inclusive para o nosso cérebro. Uma outra função das proteínas era o nosso sistema imunológico, ou seja, na defesa do nosso corpo contra vírus, bactérias e outros agentes estranhos ao nosso corpo de uma forma geral. Nós encontramos esse nutriente em alimentos como os ovos, frango, carnes vermelhas e também soja. E agora vamos falar sobre a água. E nós nem precisamos falar da importância da água na nossa vida, uma vez que o nosso organismo é constituído de aproximadamente 70% de água. Em crianças menores, este número pode subir para 85%. Nós podemos ficar semanas e semanas sem se alimentar, sem comer nada, mas nós não conseguimos ficar mais do que 3 a 5 dias sem água. Um fato curioso é que em 2018, um grupo de garotos de um time de futebol na Tailândia ficou preso em uma caverna durante 9 dias. Depois desses 9 dias, todos eles foram resgatados
com vida. E tudo isso só foi possível porque durante essa estadia na caverna, todos eles ingeriram água de um córrego que passava dentro dessa caverna. Daí a importância da água, mais uma vez repito, na nossa vida. E na próxima aula nós iremos falar sobre os micronutrientes, sobre as vitaminas e os minerais. Por hoje é só, nos vemos na próxima aula, bons estudos e até lá!